Agradecemos mais uma vez a todos que estão acompanhando os estudos, os temas da Bíblia, da lição da Escola Sabatina. O tema dessa semana será Console o meu povo. Nós vamos ver que Deus é um Pai que nos trata de fato da maneira que um Pai deveria nos tratar. Porque Ele nos corrige, mas também em determinados momentos, quando Ele vê que nós já atingimos a condição necessária daquela correção, Ele nos traz o consolo. E nós podemos ver que todo o conflito que nós estamos passando, desde o pecado, nós estamos sendo corrigidos. Mas um dia Ele prometeu que vai restaurar tudo, vai criar um novo céu, uma nova terra, e vai ser esse o consolo, o nosso consolo maior. Vamos fazer uma oração para que Deus seja conosco. Nosso Deus e Pai, guia nos momentos que se seguem ao estudar a Tua Palavra, guia-nos com Teu Santo Espírito, como o Senhor nos prometeu. Pedimos essas bênçãos, agradecemos a Ti por tudo, por Jesus pedimos. Amém. Nosso Deus, Yah, é o Senhor da glória. E glória é uma palavra fantástica, se você for estudar o que significa glória. A glória envolve honrar a Deus em vida. Honrar a Deus cumprindo o propósito para qual Deus nos trouxe a existência. Por exemplo, o sol, a lua, as estrelas, os animais, a natureza toda, ela, quando está cumprindo o propósito para qual Deus trouxe essas coisas à existência, estão dando glória a Deus. O verso, para memorizar, diz: Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Boas novas é a palavra, A tradução de evangelho significa boas novas. Então nós que anunciamos o evangelho ou as boas novas, temos que subir num alto monte, para que as pessoas possam ver e ouvir. Aqui diz também: ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, ou seja, o evangelho. Alguns dizem que o evangelho só foi depois de Jesus, Não, o evangelho veio desde a época que Adão e Eva pecaram. Quando Jesus traz a boa notícia que viria um descendente da mulher e esse descendente iria salvar a humanidade. Isso é boas novas, evangelho. Levante a sua voz fortemente. Nós temos que levantar a voz fortemente para que as pessoas possam ser alcançadas. Existem países que ler a Bíblia, falar da Bíblia, falar de Deus, traz muita dificuldade para as pessoas que fazem isso. E China, por exemplo, é um exemplo, Coreia do Norte e outros países também têm esse comportamento. Geralmente países socialistas. Levante-a, não tenha medo. Nós não devemos ter medo quando nós estamos pregando o Evangelho. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Quem é Deus? É Yahvé. E quem é Yahvé? Nós vamos ver aqui várias passagens relacionadas. Quem é Yahvé? Yahvé é o nome que Deus se manifestou para Moisés quando ele perguntou: qual é o seu nome? E aí ele diz: meu nome eu sou o que sou, que é Yahvé. Quem apareceu para Moisés na sarça ardente, nós sabemos que é o próprio Jesus, porque Jesus mesmo revela que ninguém nunca viu o Pai. Então Moisés viu a manifestação de quem? De Deus, que era um dos membros da divindade, que é o próprio Jesus. E aqui João 1,14 fala da glória. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Palavra no original lá significa logos. Logos, se você estudar, tem vários significados, mas também era o Deus que se manifestava de forma audível, visível, para expressar a vontade da divindade. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai. Então Jesus é a glória do quê? Do unigênito. Unigênito no original significa único da espécie. Não significa que é aquele que foi criado. Alguns confundem. No original está escrito único da espécie. Porque Jesus, além de ser Deus, torna-se o quê? Humano. Então é o único da espécie. E vem de quem? Vem do Pai. Porque foi um plano traçado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós sabemos que existem três, cheio de graça e de verdade. Então, a presença física de Jesus é a glória de Deus.
Isso é fantástico, né? Jesus chega em determinado momento, diz João 10,30, eu e o Pai somos um. Olha que maravilha. Aqui tem vários significados. Esse um aqui, no original, né, está muito próximo, né, de uma unidade. Mas está próximo também do significado de um só Deus. Por isso que Jesus diz, eu e o Pai somos um único Deus. Ele, Jesus, o Pai e o Espírito Santo. É um único Deus. Não há dúvida, novamente aqui em 1 Timóteo 3,16 diz, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Piedade é compaixão, né? Misericórdia, significa piedade. Deus foi manifestado em corpo. Alguns não têm dúvida quem é Jesus. Então os apóstolos não tinham dúvida quem era Jesus. Aqui está dizendo, Deus foi manifestado em corpo. Quem foi o Deus que foi manifestado em corpo? Jesus. Justificado no Espírito. Foi justificado no Espírito. Quem justificou? O Espírito Santo. Visto pelos anjos, pregado entre as nações, como estou fazendo aqui para vocês agora, para aquele que nunca ouviu falar que Jesus é Deus manifesto em corpo, seja bem-vindo para entender quem é Jesus. Então Jesus tem que ser pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Por que glória? Porque Jesus cumpriu o plano da redenção e fez tudo para nos salvar. Garantiu de fato a oportunidade que nos garante a salvação. Louvado seja nosso Deus. Então nós temos que ter consolo, né? Apesar das dificuldades, dos problemas que eu passo, você passa, tentações, as adversidades da vida, nós temos que olhar para Deus, olhar para o plano da redenção e saber que Deus não desistiu de nós. Isaías 40, de 1 a 3 diz assim, ó, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Às vezes, o povo de Israel era muito desobediente, Deus enviou vários profetas para que pudesse eles advertir o povo, muitos deles não ouviu, significou o quê? Que houve o exílio, eles foram levados cativos pela Síria, né? Depois levados cativos pela Babilônia, e nisso, mas Deus acompanhou eles, nem desistiu deles, e Deus diz, ó, o trabalho que vocês receberam, que trabalho é esse? De correção para que eles pudessem entender o que é iniquidade, pagou por sua iniquidade, o povo de Israel teve que pagar. Nós também temos que pagar, nós pagamos. Nós só não pagamos completamente porque o salário do pecado é a morte. Que morte? Morte eterna. Jesus quis assumir a maior parte desse pagamento. Ou seja, Jesus morre por nós para nos dar a chance de termos vida eterna. Mas parte dos nossos pecados nós também recebemos consequência. Não se engane. Mas com a mão e a misericórdia de Deus. Porque Deus permite que venha a correção para que nós possamos o quê? Perceber o que é o mal. Recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Recebemos ainda hoje também, nós recebemos as correções de Deus. E se Deus não nos corrige, nós não somos filhos. A Bíblia diz lá em Hebreus. E aqui diz Deus, dá uma mensagem ao que é maravilhosa, retratando a história de João Batista. Diz assim, uma voz clama, que voz é essa? No deserto prepare o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Isaías 40. Né? Aí quando João Batista é chamado para falar e preparar o caminho para Jesus, o próprio João responde que ele é quem cumpre essa profecia aqui. João respondeu com as palavras do profeta Isaías, perguntando, quem é você, João? João respondeu, eu sou a voz que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. O que é fazer o caminho reto? Ele veio advertir as pessoas que estavam cometendo o quê? Seus pecados. É por isso que ele diz, arrependei-vos e convertei-vos, né? E sejam batizados. Isso também serve para nós hoje.
Nós estamos praticamente próximos da segunda vinda de Jesus e temos que preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Que caminho é esse? A pregação do Evangelho. É mostrar que nós temos que arrepender, né, dos nossos pecados, confessar esses pecados, né, para que sermos perdoados e para que a gente seja preparado para a vinda de Jesus. Essa é a grande missão nossa como povo de Deus no tempo do fim. Que castigo foi esse que Deus deu ao povo? No comentário da lição de Escola Sabatina diz, de forma resumida, existem muitas respostas para essa pergunta. Houve o castigo infligido pela Síria, como eu falei. O cetro da ira de Deus. Deus chamou até cetro da ira. Quando a gente desobedece a Deus, às vezes Deus permite que venham outras pessoas e que venha trazer dificuldades para a nossa vida, de modo que nós sejamos corrigidos. Aqui foi a Síria, que era um povo ruim, mau, mas que foi usado como instrumento para corrigir o povo de Israel. A Síria depois desaparece. Do qual o Senhor livrou Judá, ao destruir o exército de Senaqueribe em 701. Mas Judá, isso aqui, a Síria atingiu o quê? O povo de Israel, das 10 tribos. Mas Judá, Deus teve misericórdia por causa de Ezequias, né? E que foi um rei que aceitou a vontade de Deus. E Deus, por isso, uma pessoa, Deus pode ter misericórdia de toda uma população, por causa de uma pessoa. Houve também castigo infligido por Babilônia, que posteriormente levaria os bens das pessoas de Judá. Isso aconteceu depois de um tempo. O povo de Judá continuou desobedecendo, não aceitou, né, as correções que Deus enviou através dos profetas e chegou a um ponto que foram levados cativos para a Babilônia. Então é outro castigo. Em virtude, né, de Ezequiel ter mostrado sua riqueza aqui aos mensageiros de Merodach e Baladão. E houve também o castigo infligido por uma das outras nações contra as quais Isaías escreveu. Aí tem Damasco, tem os próprios parentes, né, Edom e vários outros povos, né, também fustigaram, né, ou seja, eles atingiram, trouxeram dificuldades para a vida dos filisteus, né, para a vida do povo de Judá e de Israel. Como eu falei, Hebreus 12,6 diz assim, ó, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, se você não está sendo corrigido, mas corrigido como? Como é que eu sei que eu estou sendo corrigido por Deus? As correções de Deus estão relacionadas com a vontade dele expressa na Bíblia, a palavra dele. Por exemplo, Deus diz, não matarás, e no original, não assassinarás, não roubarás, não furtarás, honrarás pai e mãe, o que mais? Não terás outro Deus diante de mim. Deus falou, não farás imagem para adorar, prestar culto. Não use o nome de Deus em vão. O quarto mandamento diz, lembra e guarda o dia do sábado. E aí, não jurarás falso testemunho, não cobiçarás. Então, todos os castigos que vêm para nós estão relacionados com pecados que estão relacionados com os 10 mandamentos. Porque a Bíblia diz que o quê? Que é o pecado? Que é a iniquidade, é a transgressão da lei. Que lei? Dos 10 mandamentos. Então, de forma direta ou indireta, sem que eu perceba, eu estou atingindo um dos mandamentos, ou até mais de um. Honrar pai e mãe. Então, em função disso, Deus vem e faz o quê? Nos castiga. O que é castiga? Correção. Até que nós possamos entender que estamos indo para o caminho errado e decidimos voltar. O que é voltar? É arrependimento. Quando você decide, né, voltar e reconhecer que está errado. E o que é a conversão? Conversão é mudar de caminho. Igual eu estou num veículo e estou indo em direção frente e tenho que voltar. Então eu faço o quê? Uma conversão. É chamada conversão a palavra. Ou seja, voltar, mudar de rumo, mudar de direção. Mas nós conseguimos fazer isso sozinho? Não se iluda. Eu tenho lutado muitas coisas, eu tenho lutado a cada dia com Deus para que eu possa vencer. E a luta tem sido difícil. Mas eu não vou desistir, porque Deus diz que nós não devemos desistir. Tem pecados, meus irmãos, nós vamos estar lutando, a Bíblia diz, até os últimos dias da nossa vida. Mas nós temos que lutar. O que é lutar? Caiu, levanta de novo. Caiu, levanta de novo. Confessa os pecados. Persevera. Uma hora Deus vai te dar poder para vencer. Louvado seja nosso Deus que tem misericórdia de nós. Isaías de 1 a 39, o comentário também fala.
enfatiza os eventos que levaram à libertação do povo da mão dos assírios em 701 a.C. Aqui tem uma tabela resumida, exílio e pós-exílios. Eu peguei na fonte aí da cronologia bíblica do Antigo Testamento. Período em que Israel e Judá foram dominados pela Síria e pela Babilônia. 722, né, antes de Cristo, houve a queda do reino do norte de Israel pelo Império Assírio, 722. Depois, em 586, houve a queda do reino do sul, Judá, pelo Império Babilônico. Em 539, Ciro da Pérsia derrota a Babilônia. E em 538, Deus suscita Ciro e os primeiros exilados retornam a Jerusalém. Então, de forma resumida aqui, né, o livro avança de 1,5 século, quando Deus fala, no capítulo 40, avança 1,5 século, a fim de falar da Babilônia, que foi no ano 539. Quando foi escrito o livro por Isaías, estava na época de quê? Da invasão do Império Assírio. Ou seja, 150 anos depois, Deus fala, né, de quem? Fala de Ciro. Interessante, né? E do retorno dos judeus que iam ser escravizados pela Babilônia. Em Isaías 44, 28, Deus fala o nome de quem ia trazer o povo de Israel do exílio. Deus é fantástico, meus irmãos. Que diz acerca de Ciro? Ciro não existia ainda quando Deus revelou isso para quem? Para Isaías. 150 anos, mais ou menos. Ciro, ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída do templo, sejam lançados seus céus. Mas se você vê a história de Ciro, Ciro foi alguém que era religioso, que era cristão, vamos dizer, né? Aquele que fosse alguém que lesse as escrituras. Não se iluda, não. Ciro era um conquistador. Era uma pessoa que era violenta. Se você vê a história deles, ele venceu a Babilônia, invadiu o povo babilônico, conquistou vários povos e mandava matar muita gente. Só que, olha, eu digo para vocês, da mesma forma foi Nabucodonosor. Deus trabalha com pessoas assim também. Assim como Deus trabalha conosco, Deus trabalha também com os políticos. Porque Ciro, equivalente hoje, é um político. Alguém que está sob o governo governando pessoas. E os políticos têm falhas? Têm falhas. Os da época do passado, da época também, Ciro também tinha falha? Com certeza, não se iluda não. Mas alguns que têm o temor, Ciro tinha o temor? Tinha. Quando Ciro ouviu essa mensagem aqui, que falaram para ele, o que ele fez? Ele obedeceu. Então aqueles que têm o temor de Deus, mesmo cometendo os erros e falhas, nos cargos elevados, pode ser políticos, empresários, Deus guia essa pessoa, Deus guia. Eu não tenho dúvida nenhuma. É só olhar aqui a Bíblia. Deus guia essas pessoas. É por isso que a gente tem que ver quem é que tem o temor ainda de Deus. Tem muitos que já não têm temor nenhum de Deus. Mesmo tendo defeito, eu tenho defeito, todo mundo tem defeito. Agora tem que ver quem tem o temor de Deus ainda. O que é temor? Reconhecer quando Deus fala, baixar a cabeça e buscar mudar de rumo. Isso significa temor. Aqui diz o comentário, né? Essa profecia foi feita por Isaías aproximadamente no ano 712 a.C. Essa data é muito importante porque Ciro só vê a existência 150 anos depois, como eu falei. Deus já havia revelado ao profeta o nome do libertador de Israel do cativeiro babilônico 1,5 século antes do próprio libertador nascer. Então, quando você nasce, Deus já tem um plano para você? Não tenha dúvida. É só você ler Salmo 139. No Salmo 139, Deus fala claramente que Deus tem planos. Agora, todos os planos de Deus se cumprem da forma que Deus planejou? Nem sempre, porque Deus nos guia de acordo com o quê? Com as nossas escolhas também. Mas o propósito de Deus se cumpre? Não tenha dúvida. Salmos aqui, ó, 139. Que nós lemos aqui, ó. Vou colocar, se a gente dá uma olhada de forma rápida. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos.
Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, põe a tua mão sobre mim. Aí diz mais, ó. Aqui diz mesmo, aqui no 13, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Todas tuas obras são maravilhosas, disso tenho certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, ó, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, por escrito no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então um dia limite para a nossa vida tem. Mas você pode acelerar a sua morte? Pode. Sendo desobediente. A Bíblia diz, quem não honra pai e mãe, a sua vida vai ser abreviada. Está lá escrito. Mas se você honra pai e mãe, sua vida vai ser estendida. Então, Deus tem um plano para a sua vida? Tem. Se você seguir da melhor maneira possível o plano de Deus, Deus vai te abençoar e tu vai prosperar. Você vai prosperar. E Deus vai te dar as bênçãos que Ele tem planejado. Isaías 40, de 5 a 8, às vezes diz que a gente está esperando, né, algumas coisas. Né? A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão. Pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto. O que clamarei? O que nós devemos falar? Que toda a humanidade é como a relva. Então Deus está dizendo que nós somos como um pó? Sim. Toda a sua glória são como as flores do campo. As flores do campo são importantes? São bonitas? São bonitas. Mas a glória delas é grande? Não. A relva murcha e cai a sua flor quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de uma relva. Então nós somos o quê? Comparados a uma relva. Nós somos apenas um sopro. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para o quê? Para sempre. Isso é importante a gente entender. Nós vamos desaparecer. Eu vou desaparecer um dia. Se Jesus não voltar, e nós fizemos parte da última geração, eu vou dormir no pó. Mas uma coisa eu sei. As palavras de Deus não vão passar, não. O propósito de Deus vai ser alcançado em sua vida, assim como na minha e de qualquer um daqueles que aceitar a vontade de Deus. Isso eu tenho certeza. Mateus 24, 33 diz aqui, ó, que a palavra de Deus permanece para sempre. Quem é a palavra de Deus? Quem é essa glória que estava lá em Isaías 40, 5, 8, que ia ser revelada? A gente já pode suspeitar, né? Que a gente falou antes que Jesus é a glória. Deus não comete erro, meus irmãos. Deus não mente. Ao ler a Bíblia, você vai encontrar Jesus desde Gênesis até Apocalipse. Qual é a glória do Senhor que ia ser revelada? Olha aqui, está em Mateus 24, 33 e 35. Assim também, quando virem, Jesus falou da volta dele na segunda vinda. Quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Que coisa é essa? Leia lá em Mateus 24. Sinais no céu, na terra, nas estrelas, a angústia das nações, né? Tempestades, furacões, o que? Pestes. Pandemia faz parte? Coronavírus? Com certeza. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Então vai ter uma geração que vai estar acontecendo tudo junto, tudo em conjunto. Pode ser a nossa. As coisas estão acelerando. É só analisar o que acontecia quando você nasceu e o que está acontecendo agora. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus disse que tudo o que ele falou vai acontecer. Ele falou que o céu e a terra passarão. Por que é isso? Porque Jesus prometeu em Apocalipse 22, 21 que vai criar um novo céu e uma nova terra. Então o céu e a terra vão passar. Não vai ser mais esse aqui, não. Mas as palavras de Jesus, todas elas vão se cumprir. E estão acontecendo. Mateus 25, 31 diz aqui, que glória é essa? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, ó a glória que estava lá escrito em Isaías, que ia ser revelada, é a glória de quem? Do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Que glória?
quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Amém. Louvado seja nosso Deus. Então, a profecia de Isaías falando que a glória do Senhor ia ser revelada, quem é? Jesus. É por isso que lá em João diz, nós vimos a sua glória como do unigênito. Ó, só pegar, voltar aqui. João 1,14. Vimos a sua glória como unigênito do Pai. É isso que faz com que Jesus, meus irmãos, seja o único. Não existe outro Messias. Tem gente esperando que apareça o Messias. Inclusive alguns povos, né, chamados judeus, né, estão esperando a volta do Messias. O Messias já veio há muito tempo. Ele vai voltar à segunda vinda. Não tem outro que cumpriu a profecia dessa forma. João 14, como diz, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu o quê? Entre nós. Vimos a sua glória. Cumprindo o quê? Que estava revelado lá em Isaías 40. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí Mateus 24:30 diz, então aparecerá no céu o final do Filho do Homem, e todas as nações da terra vão o quê? Se lamentarão. Por quê? Porque as boas novas do Evangelho foram pregadas. E eu estou falando para você agora. Se você nunca ouviu, Deus te abençoe, porque Jesus está voltando. Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. Marcos 14, 61, 62. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Fizeram o que? A pergunta para Jesus que nós às vezes temos que ouvir a resposta. Outra vez o sumo sacerdote perguntou o que para Jesus? Como eu falei para vocês, não há outro Messias. Você é o Cristo. O Cristo aqui significa Messias, o ungido, aquele que ia ser enviado. Lá, enviado de onde? Na promessa que Deus deu de Gênesis, né? Deu para Adão e Eva. É esse Cristo aqui, o Messias. O Filho de Deus bendito, o sumo sacerdote perguntou isso aí, de forma clara. E Jesus respondeu aqui, sou, disse Jesus. Ah, você não sabe quem é Jesus? Jesus não sabia quem ele era? Jesus sabia, tinha certeza, Jesus não tinha dúvida. Não. E diz mais, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poderoso, vindo com as nuvens do céu. Ele avisou ainda, vocês vão me ver vindo na minha glória. Que sempre teve. Então não há mais opção de ter outro Messias. Não existe essa opção. Então qual é a origem do evangelismo? Isaías 40, de 9 a 11 diz, você que traz boas novas, né? É aquela que está no verso, né? Aqui está o seu Deus. O soberano Senhor vem com poder. Quem é esse soberano que vem com poder? Jesus. Com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está. Seu galardão o acompanha. Então a Bíblia relata que o Senhor da glória vai vir com poder e glória, e com ele vai estar o que? A recompensa e o galardão. Ele também é o que? Como um pastor, cuida do seu rebanho. Jesus também diz lá, ó, em João 10, 11, o que? Eu sou o que? O bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Como o pastor ele cuida do seu rebanho, com um braço ajunta os cordeiros e carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas e amamenta suas crias. Aqui tudo é o que? O Senhor da glória. É o soberano. Quem é o soberano? Jesus disse, eu sou o soberano. Eu sou o bom pastor. E lá em Apocalipse 22, 12, ele fala outra parte do verso, né, de Isaías. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo. O Senhor também, Isaías, vai trazer o quê? Recompensa e galardão. E Jesus está dizendo aqui, ó, a minha recompensa está comigo. E eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Jesus está confirmando tudo que foi revelado aos profetas. Vai acontecer tudo. Vai acontecer tudo. Se vocês realmente me conhecessem, Jesus fala aqui em João 14, quem é Jesus? Então, nós vimos, é o Senhor da glória. Mas Jesus aqui responde também para quem? Para Filipe, um dos apóstolos. Foi a pergunta. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Porque o quê? Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Conhecia o Pai, conhece o quê? O Filho.
Já agora vocês o conhecem e têm visto. Então ele está dizendo, ó, você já conhece o Pai e tem visto o Pai. Disse Filipe, você entendeu, né? E às vezes também ainda hoje a gente não entende. Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece? Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus é fantástico. Jesus se reconhece como filho? Sim, porque ele é o filho da promessa que foi dada para Adão e Eva e tornou-se o quê? Humano. Mas Jesus sabe também que ele é o Pai. Por que ele é o Pai? Porque ele é o Criador. O Pai, quem é o Pai? É o Criador. Quem é o Criador? Deus o Pai, Deus o Filho, que nós chamamos, e Deus o Espírito Santo. É o Pai. Então o nome Pai representa um dos membros da divindade. Mas Jesus também é nosso Pai. E o Espírito Santo também é nosso Pai. Tem que entender isso. Quando Jesus age, quem age é o Pai. Quando o Espírito Santo age, quem age é o Pai. Não há separação. Isaías 63 sim, diz assim, olhei, o que Jesus fez? Olha o que Jesus fez aqui, está escrito em Isaías 63, 5. Olhei e não havia ninguém para ajudar-me, mostrei assombro. Não havia ninguém para apoiar-me, por isso meu braço me ajudou, a minha ira deu-me apoio. Então a Bíblia diz que quando houve a crise, que o homem peca, não há solução, nem anjo podia resolver. Então só quem podia resolver o quê? O próprio Deus. É por isso que aqui dizendo, não havia ninguém para me ajudar. Eu fiquei com assombro, mas com o meu próprio braço Jesus resolveu o problema. Deus resolveu o problema. E relembrando Gênesis 3,15, isso está cumprindo tudo que Deus revelou para Adão e Eva. A profecia principal da Bíblia, meus irmãos, está aqui em Gênesis 3,15. Todo o resto da Bíblia é para explicar como isso ia ser cumprido. Porém, inimizade entre você e a mulher. Ou seja, Deus não vai permitir que Satanás, esse você aqui é Satanás, a serpente, e a mulher convivam em paz. Então, Deus não permite. A igreja, né, vai ter que combater Satanás. Entre a sua descendência, ou seja, a descendência de quem? De Satanás. Quem é a descendência de Satanás? São as pessoas que rejeitam o evangelho, não aceitam ser guiados por Deus. Quem são essas pessoas? São multidões. São descendentes de quem? Satanás. Por quê? Porque Satanás significa o quê? É adversário. Então as pessoas que são adversários de Deus são o quê? Descendência de Satanás. É isso que a Bíblia revela. E o descendente da mulher? Quem é o descendente da mulher? Aqui fala o descendente. Não fala os descendentes. Quem é o descendente da mulher? É Jesus. Está lá em Apocalipse 12 contando que Jesus vem da mulher. Quem é essa mulher? Primeiro Maria e depois a igreja. A Bíblia diz o quê? Jesus vai ferir a cabeça. Quem é a cabeça? É a própria serpente. É o próprio Satanás. Vai ferir de morte. Satanás vai ser destruído. E você, quem é? Satanás, que é a cabeça, vai ferir o calcanhar de Jesus. Calcanhar. Por que a Bíblia fala calcanhar? Calcanhar é a parte mais fraca, né, considerado do nosso corpo. Porque Jesus, sendo humano e divino, Satanás atinge o que? O calcanhar. O que é o calcanhar aqui? É a parte humana de Deus, de Jesus. A parte divina não foi atingida. A parte humana foi atingida. E já Satanás matou, né, participou, né, e preparou e organizou a morte de Jesus. Então atingiu Jesus fisicamente. E ainda pensava que Jesus não voltaria. Então, nosso Deus, irmãos, é um Criador que é misericordioso para conosco. Isso eu não tenho dúvida, não. Porque misericórdia é algo que é dado para nós sem que nós tenhamos condição e nem haja merecimento. Então, a Bíblia fala, né, de Isaías, né, de forma resumida, quais são os atributos de Deus lá. Isaías 40, de 1 a 5, fala que Deus é misericordioso. Porque ele diz o quê? Que vai trazer consolo e também vai cumprir o plano da redenção, que é a vinda do Senhor.
E é o próprio Jesus. É o nosso consolo. Também fala que Deus é poderoso. Isaías 40, de 3 a 8, fala que da glória de Deus, da permanência em oposição à fraqueza humana. Então Deus mostra que a gente é comparado com uma relva, porque depois do pecado nós somos muito frágeis. Somos frágeis mesmo, mas Deus é poderoso. E a glória de Deus é suficiente para nós, para nos manter. Também fala da misericórdia de Deus, em Isaías 49, 11, que fala o quê? Que Deus vai nos libertar e que vai ser o pastor, o nosso bom pastor, que dá a vida por nós. Nós somos as ovelhas. Jesus diz que dá a vida por nós e dá porque Ele quis e depois Ele retorna essa vida. E, meus irmãos, seria horrível. Para mim não teria sentido. Jesus podia morrer e nos salvar, né? E morrer e deixar de existir. E a gente ir para o céu. Qual é o sentido do céu? Para mim, não tinha muito sentido, não. Ir para o céu e não encontrar Jesus, para mim não tinha sentido. Então Jesus sabe disso. Que a gente quer ver Ele. Quer estar com Ele. Quer viver na presença dEle. Todos os salvos têm esse anseio. É por isso que a gente diz a Bíblia que nós estamos gemendo, esperando esse dia. Fala também que Deus é um Criador incomparável, é o nosso Criador. Criou todas as coisas. E é o nosso Deus misericórdia. Como Criador, Ele dá poder para nós que somos fracos. Tá? Eu resumo isso aqui da lição. E aqui está Isaías 40, 18, 21. Eu resolvi trazer umas partes que eu acho que são importantes para nós hoje. A quem vocês compararão a Deus? Como poderão representar a Deus? Por que Deus está falando isso? Porque Ele falou do segundo mandamento. Qual é o segundo mandamento? Está lá em Êxodo 24 a 5. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Então Deus já sabe que Satanás ia fazer uso dessas tentações para o quê? Fazer as pessoas cultuar e adorar usando imagens ou ídolos. E é por isso que Deus está dizendo, aqui vocês me compararão. Como vocês vão me representar? Aí faz uma pergunta, com a imagem que funde o artesão? E que o ourives cobre de ouro e modela correntes de prata? Ainda hoje existem imagens que as pessoas adoram? Procure, existem sim. Eu fiz parte disso. Quando eu era católico, eu fiz parte de procissão, beijei imagem, ajoelhei, fiz orações, as rezas. De forma inocente, sem saber. Mas Deus revela que isso não deve ser feito. Quando Deus me revelou, eu deixei. A Bíblia diz aqui o quê? Será que vocês não sabem? Pergunta. Não sabem o quê? Nunca ouviram falar? Nunca ouviram falar o quê? Alguns nunca ouviram isso que está falando aqui. Não lhes contaram desde a antiguidade? Era para ter sido contado, né? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Deus está falando de quê? Vocês têm que lembrar que eu sou o Criador. E o Criador não pode ser adorado com imagens. Nem feita nem no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ai, tem água debaixo da terra. Eu já descobri que tem mesmo. Tem mais água debaixo da terra do que no mar, que nós conhecemos. É interessante, né? Deus fala as coisas e elas são verdades. Aqui não cabe interpretação. E alguns tentam reinterpretar, né? O Gênesis. Reinterpretar várias partes, né, da Bíblia, dizendo que não é aquilo que foi escrito literal. Será mesmo? Eu acho que não. Eu acho que tem o que Deus fala. Quando não é literal, ele mesmo explica que aquilo não é literal, como fala nas profecias. Isaías 40, 27 a 31 diz, Deus fala para nós e para mim hoje. Hoje eu estou lutando, meus irmãos, e que essa passagem serve para mim e para você. Ó. Por que você reclama, ó Jacó? Por que você se queixa, ó Israel? Nós estamos hoje reclamando, murmurando. O nível de depressão no mundo tem aumentado, né? Fruto dessa pandemia que provavelmente foi planejada, essa crise. O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Às vezes a gente faz essa pergunta.
tanto às vezes nas religiões cristãs como não cristãs, ou até ateus. Você já tem aquela pessoa que não crê em nenhuma divindade, de vez em quando, rapaz, parece que dá tudo errado. Por que dá tudo errado? Nada dá certo para mim. Que negócio é esse? Alguns chamam até de karma, né? Ou seja, algo planejado para fazer mal, dar tudo errado para mim. Será? Deus tem a resposta aqui, ó. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O quê? Às vezes nós não ouvimos falar. Eu passei muito tempo sem saber dessa verdade. Que o Senhor é o Deus eterno. Quem é o Senhor aqui? Nós já vimos antes, que é Jesus. É Deus o Pai, é o Espírito Santo. É o que? O Deus eterno. É o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Não é igual a gente não, meus irmãos. Eu não vou orar não vou pedir não, porque Deus pode ficar meio cansado ou exausto. Não existe isso. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado. Você está cansado? Eu estou cansado. Eu tenho lutado com alguns pecados, meus irmãos. Todo dia essas coisas estão... É igual uma mosca, né? Ali incomodando ali todo tempo. Um mosquito. Está sempre incomodando o pecado. E a gente cansa. Mas aqui diz que Deus fortalece ao cansado. Louvado seja nosso Deus. Dá grande vigor que está sem força. Você está sem força para lutar? Pois peça a Deus, Ele vai te dar força. Às vezes a gente pensa que não tem mais força nenhuma. Nesse momento, tem alguém que tem força. Quem? Deus. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E é verdade, eu fui jovem. Não vou dizer que estou tão velho, mas já fui mais jovem. E fiquei exausto e cansado também na época passada. E eu lembrei dessa passagem e Deus me deu força. Os moços tropeçam e caem, os velhos também, os jovens, os adultos, os maduros, como nós também. Eu também tropeço, tenho tropeçado e tenho caído. Se você, acontece com você, olha o que Deus diz aqui. Mas aqueles que esperam no Senhor, tem que orar e esperar. Renovam as suas forças, meus irmãos. Louvado seja nosso Deus. Voam bem alto como águias. Isso aqui para mim é muito profundo. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Que essa bênção de Deus chegue em sua vida. E chegue na minha também. Jonas 2,8 diz que qual é o problema que nós estamos envolvidos com tanta crise, e como o povo de Israel também esteve envolvido? Idolatria. A idolatria faz isso, cara. Leva tanta crise. Foi o que fez o povo de Israel ser exilado, foi idolatria. E aqui Jonas, no livro de Jonas 2,8 diz: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Quem é a misericórdia? Deus. Você está rejeitando a Deus. Então, se você tem ídolos, e aí eu falo como é, tem imagens que você está usando ou usava para fazer orações, os mantras, né? As cabalas, ou os desenhos que você usa para fazer mentalização ou fazia, isso tudo, isso aí faz é te afastar de Deus. Isso aí está te separando de Deus. Eu recomendo fazer o quê? Eu só dou uma solução, porque se jogar fora, alguém pode pegar e usar. Toque fogo. Faça um buraco em algum lugar, cave um buraco, bota todos esses objetos que fazem parte dessa idolatria e faça uma oração a Deus, peça perdão e peça poder para nunca mais estar envolvido com isso. Toque fogo. Deus vai te dar poder para fazer isso. 1 Coríntios 10, 19, 20 diz o quê? O que eu estou falando. Não é não está na Bíblia não. Quem são esses ídolos? A Bíblia fala. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Que sacrifício é esse? Comidas. Você vai em determinadas religiões, todas elas têm alguma coisa que você usa para se vincular a um santo, a um Deus. Ou é comida, ou é bebida, ou é uma cerimônia, uma festa. Por exemplo, carnaval é uma festa dedicada a Deus. Sabe qual é o Deus? Deus Pan. Que na verdade é Baal. Era chamada Festa da Carne. Ou Nimrod, Baal, Apolo, Osíris.
essas festas eram feitas o quê? Envolvia o quê? Orgias sexuais. E hoje é o que nós sabemos, chamamos de carnaval. Então, todas essas cerimônias que envolvem comida, bebidas e relações, né? Pessoas com pessoas, são sacrifícios oferecidos aos ídolos. Mas aqui diz que o sacrifício oferecido ao ídolo é alguma coisa? Não. O ídolo é alguma coisa? Não. A imagem é não. Mas só que a gente tem que ver que o que está por detrás da imagem. Não se engane. Não pense que quando você vai lá e presta homenagem a determinada, né, religião que tem determinada divindade lá, e que essa divindade não existe. Ela existe. É por isso que tem as cerimônias. E é por isso que ainda continua existindo. Mas quem são essas divindades aí? Não são divindades. A Bíblia diz: quero dizer que os pagãos sacrifício é oferecido aos demônios. Então são demônios. São demônios. São anjos que se rebelaram contra Deus e hoje estão lutando contra Deus. Então eles querem ser adorados no lugar de Deus. Porque eles sabem que se eles fizerem isso, eles estão fazendo o quê? Você se afastar de Deus e cometer o pecado em relação ao primeiro mandamento e ao segundo mandamento. E a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. E esses dois mandamentos, meus irmãos, ou seja, os 4 primeiros, relaciona o seu amor para com Deus, o verdadeiro Criador. Então, não quero que vocês tenham comunhão com os demônios, meus irmãos. Então, esses espíritos que às vezes vêm dizendo que são espíritos de mortos, que aparecem para as pessoas dizendo que são entes queridos, são demônios que assumem a forma daqueles seres. Eles acompanham, né, a vida dessas pessoas, sabem a voz, a fala, o que fizeram. E aí, Pai, faz você confiar. Se você tem dúvida, faça uma oração em nome de Jesus e peça que Deus revele para você a verdade. Faça esse teste. Você vai descobrir a verdade. Aqui diz em Salmo 96, verso 5, todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Então, os ídolos são o quê? Demônios. Deuteronômio 7,5 diz: assim vocês tratarão essas nações. Derrubem seus altares, quebrem as colunas sagradas, cortem seus postes sagrados e queimem seus ídolos. No passado, Deus falou que devia ser derrubar o quê? O altar. O que é altar? Eu falei para você. É aquilo que é dedicado para essa divindade. Quebra as colunas sagradas. Nós vamos descobrir o que são as colunas sagradas. Ainda hoje elas existem. E as pessoas estão adorando. Cortem seus postes sagrados. Quem são esses postes sagrados? Queimem seus ídolos. Não falei para vocês que tem que ser queimado? Tem que queimar. Olha o exemplo aqui. Tem pessoas que hoje continuam adorando o sol. Ó. Como é que você adora o sol? Fica em direção ao sol, levanta as mãos e faz suas preces. Adoração ao sol. Olha aqui, ó. Na época do Egito Antigo tinha aqui adoração ao sol. Ó. Olha o sol aqui. E olha aqui hoje. Hoje, mesmo símbolo. Olha aqui, o sol era Osíris. O bezerro de ouro, que é a manifestação feminina, né, da deusa. A lua é a Ísis. E aqui está o boi, né, que é esse mesmo boi aqui, Apis. Jericó ainda hoje existe. Na época do povo de Israel, era uma das principais sedes do culto idólatra, sendo dedicada especialmente a Astarote, a deusa da lua. Quem é Astarote, deusa da lua? A esposa de Nimrod, que é Ísis lá no Egito, ou esposa de Osíris. Quem era Osíris? É o próprio Nimrod. E quem é ela? É a mulher do Nimrod. E o outro lá era o filho. Jeremias fala justamente, né, dessa deusa, Jeremias 44, 17, 19, 25. Aqui no Brasil você vê que é um obelisco. Ó. É o poste sagrado, é um obelisco. Fizeram em comemoração, né, 119 anos, tem um obelisco lá na praça em São Paulo. Quem planejou botar um obelisco aí? Vocês representam ao Deus Criador? Ou representa o Deus Sol? E a Bíblia ainda diz aqui, ó, não se
façam ídolos, nem imagem, nem coluna sagrada. Olha aqui a coluna sagrada. Você vai lá na Argentina, tem essa coluna sagrada. Você vem aqui em Barreiras, tem também o obelisco. Por que será? Que é coincidência? Nem colunas sagradas para vocês, não coloquem nenhuma pedra esculpida. Olha o que é pedra esculpida, é isso aqui, obelisco. Em sua terra para curvar-se diante. Ah, mas as pessoas estão se curvando. Quando faz as festas, quando faz os eventos, você está fazendo as festas em meio ao quê? Nessa praça aí. Tá? Se curvando? Tá. Senão você tinha derrubado elas. Porque a Bíblia diz o quê? Derrubai seus espostos sagrados. Queimar. Eu, se eu pudesse, eu tinha derrubado. Mas não tem poder. Deus diz, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se curve diante dos deuses dele, nem lhe prestem culto, nem sigam suas práticas. Destruam totalmente as suas colunas sagradas. Na verdade, meus irmãos, se a gente fosse obediente a Deus, essas colunas não existiam mais. Elas teriam sido destruídas. Olha aqui a coluna principal que tem lá no Vaticano. E alguns dizem que o Vaticano é um lugar do cristianismo. É mesmo? Quer dizer que o símbolo do cristianismo é o obelisco? Nunca foi obelisco. E essa cruz ali, se você estudar a história, aquela cruz vem da letra T, que tal dedicada a Tamuz, que era o filho do Osíris. Tamuz, que significa o quê? É aperfeiçoar por fogo. É o mesmo Moloque que está lá sendo falado na Bíblia, que as pessoas faziam sacrifício de crianças e dedicavam ao deus Tamuz ou Moloque. O que esse obelisco está fazendo aqui? Ainda tem mais. Esse obelisco aqui está formando o quê? Um relógio do sol. Você olhar de cima. Oséias 10, de 1 a 2 fala aqui, ó, Israel era como uma videira viçosa. Cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Eram os altares de Deus? O altar de Deus era feito o quê? Com pedras não trabalhadas. Deus já dizia, não pode ser pedra trabalhada. Não, não pode não. Quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava as suas colunas sagradas. Olha aí, olha as colunas sagradas aqui. O Vaticano tem uma coluna sagrada. Por que será? É porque está adorando a Deus? É mesmo adorando a Deus Criador? Eu tenho certeza que não. A Bíblia diz aqui, o coração deles é enganoso e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares. Vão ser destruídos. Um dia a cidade do Vaticano e muitas grandes cidades vão ser destruídas. Está na Bíblia, está lá em Apocalipse. Destruirá também suas colunas sagradas. Não haverá essas colunas lá no céu, meus irmãos. Nem na nova terra. Aqui tem um comentário que eu resolvi trazer, está na Wikipédia, obelisco do Vaticano. É um obelisco no centro da Praça de São Pedro, no Vaticano, Roma. Originalmente do Egito. Veio de onde? Do Egito. Levado para o Vaticano por Calígula para decorar a espinha de seu novo circo, onde posteriormente seria martirizado, diz aqui Pedro. Motivo pelo qual o obelisco foi mantido por estar próximo ao local do martírio do apóstolo. É mesmo? Deus disse que é para manter? Rapaz, o nosso problema ser humano é inventar coisas que Deus não revelou e dizer ainda que justificar que está certo. Onde Deus falou que é para manter um obelisco em homenagem a Pedro, porque Pedro foi martirizado. Onde está escrito isso? Deus diz que deve destruir o obelisco, não manter ele lá. O comentário diz aqui, ó, os objetivos desse monumento é honrar Deus Sol Ra, veio lá do Egito, dedicado ao quê? É o Deus Sol Ra. For erigido para agradecê-lo por sua proteção e pelas vitórias concedidas aos soberanos egípcios, bem como para pedir favores. Olha o outro obelisco. Olha outro objeto de idolatria. Teve a Torre de Babel, que foi o quê? Nimrod. Quem é Nimrod? Nimrod é o Osíris. O Osíris quem é? É o Deus próprio Deus Ra, que é o Deus Sol. Deus aqui em Gênesis 11, de 1 a 8, falou o quê? Que veio e havia um plano de Nimrod construir essa torre chamada Torre de Babel, que Deus chama de quê? Confusão. Essa Torre de Babel, Deus confunde a língua dos povos, os povos se espalham. Mas aí eu tenho um documento que eu vi, um documento dizendo, dessa vez nós vamos conseguir. E aí criaram, né, que um parlamento de Estrasburgo, na Europa, dedicada como se fosse o símbolo de Babel, que dessa vez eles iam conseguir.
unir todo mundo. E aí eu lembrei de pegar uma matéria aqui de uma frase de David Rockefeller, que já faleceu, mas a frase serve. Tudo o que precisamos é uma grande crise. E a crise certa, as nações aceitarão a nova ordem mundial. E é hoje, quem tem dúvida que a nova mundial está sendo implantada? Ou se já não foi? Aí vem Klaus Schwab e diz o quê? Vamos fazer o grande reset. Para o quê? Para estabelecer essa nova ordem. Um novo normal. E qual foi a razão? Foi fruto da crise que veio do vírus. Cada vez mais esse vírus está cumprindo a profecia. Para alcançar um governo mundial é necessário remover das mentes humanas o individualismo. É por isso que eles estão dizendo que você tem que aceitar a vacinação. Se não, pode até ser preso, pode até perder o emprego. Por quê? Eles querem tornar você obediente. Querem retirar o que? Seu direito de escolha. Individualismo, é isso aí, direito de escolha. Direito de vir, direito de falar, liberdade de expressão. Tudo isso é o quê? É individual. Deus nos deu esses direitos como direitos naturais. E quer retirar também o quê? Lealdade às tradições familiares. O que? Aí vem o aborto, aí vem o casamento, né? De pessoas do mesmo sexo, né? Tudo isso vai fazer o quê? Com que venha o governo mundial. O patriotismo nacional. Por isso é que está se batendo em políticos que estão falando sobre patriotismo. Trump é um deles, Bolsonaro é outro. E vários outros. É a realidade. E os dogmas religiosos? Quem são os dogmas religiosos? A Bíblia, os 10 mandamentos são considerados dogmas. Tudo isso é empecilho para o governo mundial, é mesmo. É por isso que eu sou um empecilho, porque eu resolvi seguir os dogmas da Bíblia. Muitos que levam o nome de cristãos, meus irmãos, têm servido a outros deuses além do Senhor. Fala aqui um comentário bíblico adventista. Às vezes a gente pensa que está servindo a Deus da Bíblia, né? Porque não lê a Bíblia. Né? Aí guarda, por exemplo, o domingo, pensando que o domingo é o dia do Senhor. Onde está escrito isso na Bíblia? Procurem. No original, não existe. Qual é o dia do Senhor da Bíblia? O Senhor da Bíblia quem é? Jesus. É por isso que eu sou Senhor de quê? Do sábado. Jesus não falou que é Senhor do domingo. Até do sábado Jesus é Senhor. Jesus falou que é Senhor do quê? Do sábado. Então o dia do Senhor é sábado. Então muitos dos que levam o nome de cristão têm servido a outros deuses. Quem é o Deus que ensinou as pessoas a guardar o domingo? É o Deus relacionado ao sol. Quem é esse Deus? É Ra, é Osíris, é Baal. Quem é esse Deus de fato? Satanás. Satanás quer ser adorado no dia do domingo. Nosso Criador exige suprema devoção e primazia na lealdade. Qualquer coisa que tenha tendência a diminuir nosso amor a Deus ou interferir no serviço dado a Ele, torna-se um ídolo. Então, quando nós lemos a Bíblia e Deus revela uma coisa e você faz outra, você está tornando aquilo que um ídolo. Porque está impedindo você de adorar a Deus. Pode ser uma família? Pode. Pode ser uma pessoa? Pode. Pode ser dinheiro, pode ser poder. Pode ser um dia de guarda? Pode. Domingo, por exemplo, vai te afastar de Deus, do Deus da Bíblia. Evangelismo fala, entre os habitantes do mundo, espalhados por toda a terra, há os que não têm dobrado os joelhos a Baal. Quem é Baal? Baal significa Senhor. Quem é Baal? Era o Deus Sol. Ensinava as pessoas a guardar aquele dia, o domingo. Como as estrelas do céu, muitas dessas pessoas que não vão dobrar os joelhos a Baal, e graças a Deus, Deus tem me mostrado, e eu não vou dobrar meus joelhos para o dia de guarda do domingo, não. Eu recomendo que você também já tome essa decisão. Como as estrelas do céu que aparecem à noite, esses fiéis brilharão quando as trevas cobrirem a terra e densa escuridão cobrir os povos. Isso vai acontecer? A imposição da guarda do dia domingo? Vai. É só você ler Laudato Si. Está lá, foi entregue para a ONU. E a ONU vai fazer com que isso aconteça em todo mundo. O grande reset, uma das coisas do grande reset vai estar relacionado com a guarda de um dia de guarda. E esse dia vai ser o domingo.
E esse dia de domingo não é da Bíblia. É relacionado à adoração ao Deus do Sol. Eu tenho falado o que está escrito. Que Deus te abençoe. Que você possa investigar se você tem dúvida. Eu não tenho mais dúvida sobre isso. Porque na Bíblia, se você lê a Bíblia com sinceridade, as dúvidas se vão. Que Deus te abençoe. Abençoe a mim também. E que nós possamos estar do lado daqueles que não vão dobrar os joelhos à adoração a Baal, que é o Deus Sol. Que Deus te abençoe. Já desejo um bom fim de semana para você. E um feliz sábado. Porque sábado é o dia de Jesus. E Jesus falou, eu sou o Senhor do sábado. Quando é que começa o sábado? Vamos relembrar? Pôr do sol da sexta a pôr do sol do sábado. Por que é isso? Porque Gregório, o Papa, estabeleceu que o dia começa à meia-noite. O dia começa quando Deus criou todas as coisas. Quando? Do pôr do sol ao pôr do sol. Que Deus te abençoe. A mim, a você e aos seus familiares.